Dizem que ser pobre é só uma questão de falta de dinheiro. Eu nunca comprei essa ideia. Já encontrei pessoas com vários trabalhos, agenda cheia, sempre correndo, e mesmo assim eternamente no vermelho. E vi outras, com bem menos recursos, que em poucos meses mudaram completamente de realidade. O que sempre chamou minha atenção não foi o saldo na conta, foi o jeito de agir, de pensar, de escolher. Ao longo do tempo, percebi algo simples e poderoso. Quando alguém em situação de pobreza muda com seriedade o que faz por 30 dias seguidos, consegue mudar o que vive para sempre. Isso não tem nada a ver com sorte, com diploma ou com o bairro onde nasceu. Está ligado ao que essa pessoa escolhe fazer diariamente, sem escapar. O que ela coloca no prato, o que consome de conteúdo, com quem convive, o que lê, o que alimenta na própria mente. São essas decisões escondidas, repetidas em silêncio, que constroem ou detonam uma vida financeira inteira. E o mais impressionante é que a maioria nem percebe que está cavando o próprio buraco com as próprias atitudes, dia após dia. A verdade é dura de engolir. Não importa o tamanho do salário. Se alguém continua pensando como pobre, agindo como pobre, vai continuar preso à mesma realidade. Foi essa percepção que me fez enxergar um padrão bem claro. Sempre que alguém sem dinheiro se comprometia a mudar alguns hábitos por um período curto, os resultados apareciam. Às vezes de forma tímida no começo, quase imperceptível, mas sempre com consistência, porque o dinheiro nunca se transforma antes da cabeça. Nunca. Eu mesmo já estive desse lado, quebrado, sem perspectiva. E quando comecei a colocar essas mudanças em prática, uma a uma, todos os dias, ficou evidente para mim que a riqueza não nasce no bolso, nasce na forma de pensar. Quem compreende isso, mesmo estando no fundo do poço, começa a subir. Mas quem rejeita essa verdade por orgulho, teimosia ou vitimismo, está condenado a repetir a mesma rotina, ano após ano, como se estivesse preso em um ciclo invisível. Por muito tempo, preferi culpar os outros. Culpei meus pais por não terem dinheiro, culpei a escola por não ensinar nada sobre finanças, reclamei do governo, do sistema, do mundo inteiro. Era extremamente confortável apontar o dedo, usar o que me faltava como justificativa para todo o fracasso. Só que esse tipo de postura não me tirava do lugar. Pelo contrário, me mantinha exatamente onde eu estava, na mediocridade. A mudança real começou quando caiu a ficha de que ninguém me devia nada. Eu tinha duas possibilidades: continuar culpando tudo e todos, ou aceitar que a vida que eu vivia era o reflexo direto das minhas próprias escolhas. Doeu admitir isso, mas foi libertador. Quando entendi que responsabilidade não era peso, mas poder, tudo começou a se reorganizar. Quando você acredita que tudo é culpa dos outros, você se coloca num beco sem saída. Quando entende que tudo é sua responsabilidade, você abre caminhos. Assumir essa responsabilidade me obrigou a parar de fabricar desculpas e passar a procurar saídas. Eu não podia mandar na economia, mas podia mandar na forma como reagia a ela. Eu não tinha como apagar o passado, mas tinha total condição de decidir o que fazer com o que aprendi. Quando deixei de olhar tanto para fora e comecei a encarar o que acontecia dentro de mim, percebi que meu fracasso não era questão de azar. Era falta de direção, de rumo, de clareza sobre onde eu queria chegar. Essa virada me lembrou de algo que ouvi de um mentor, alguém que pensava muito maior do que eu. Ele dizia de forma simples que o que impede as pessoas de enriquecer não são as circunstâncias, e sim o jeito de pensar. Na época, aquilo me atravessou. Enquanto eu insistia em me enxergar como vítima, eu não conseguia notar as oportunidades. No momento em que resolvi assumir o papel de protagonista, portas começaram a aparecer. O mundo lá fora continuava exatamente o mesmo. O que mudou fui eu, e isso foi suficiente para mudar tudo. Foi só quando parei de procurar culpados que passei a observar meus próprios hábitos. Para onde o meu dinheiro estava escorrendo, o que eu fazia de fato com cada valor que entrava. Eu tinha certeza de que o problema era ganhar pouco, mas na prática, talvez eu estivesse jogando fora tudo o que passava pelas minhas mãos. Durante anos, repeti mentalmente o mesmo discurso. Meu problema é falta de dinheiro. Quando eu ganhar mais, tudo melhora. E cada vez que a situação apertava, eu voltava para a mesma conclusão. Preciso aumentar a renda. Só que quanto mais eu ganhava, mais o dinheiro desaparecia. Até que decidi fazer um teste simples, quase infantil. Comecei a registrar tudo. Cada gasto, do menor ao maior, todos os dias sem exceção.
Essa atitude aparentemente pequena mudou tudo. Ao escrever cada despesa, percebi o quanto eu era distraído com o meu próprio bolso. Um café aqui, uma taxa ali, um aplicativo que eu nem usava direito. Uma compra por impulso no mercado. Coisas que pareciam insignificantes, mas, somadas, arrancavam uma quantia enorme de mim no fim do mês. Descobri que a maior parte dos meus problemas não vinha da falta de dinheiro, mas da falta de clareza. Eu vivia no modo automático, gastando sem refletir, sem medir as consequências. Esse ato de enxergar o dinheiro saindo centavo por centavo me deu pela primeira vez a sensação de que eu estava no comando. Não era sobre virar mão de vaca, era sobre ser estratégico. Entendi que eu não precisava eliminar tudo, apenas aquilo que não me levava a lugar nenhum. E para isso o registro era o espelho mais honesto que eu poderia encarar. Os números não mentem, mesmo quando a gente quer se enganar. Foi anotando que eu identifiquei aquele desperdício silencioso que esvaziava minha vida financeira. Vi que pagava por serviços que não utilizava, que fazia mais refeições fora de casa do que imaginava, que comprava coisas que não mudavam em nada a qualidade da minha vida. Comecei a me questionar, o que esse gasto está me devolvendo? E muitas vezes a resposta era nada. Isso me empurrou a ser mais intencional com cada centavo. Esse novo olhar para os números me preparou para uma fase seguinte: entender como o dinheiro realmente funciona. Se eu queria que ele crescesse, eu teria que estudar. Mas não estudar do jeito tradicional, decorando fórmulas, e sim buscar o tipo de conhecimento que as pessoas ricas costumam buscar. Então criei um hábito que pouca gente tem, mas que transformou minha vida: estudar finanças todos os dias, ainda que por poucos minutos. Eu não estava atrás de um título, queria apenas deixar de ser ignorante nessa área. Minha situação financeira refletia precisamente o que eu sabia, ou melhor, o que eu não sabia. Se eu quisesse mudá-la, teria que mudar o conteúdo que alimentava a minha mente. Comecei com o que estava ao meu alcance: livros de segunda mão, artigos, entrevistas antigas com investidores, conteúdos gratuitos. No início, eu lia coisa de 10 minutos por dia, nada grandioso. Mas esse pouco foi acendendo uma chama. Peguei um livro clássico sobre riqueza em uma antiga cidade, depois outro que falava sobre como a mentalidade de família influencia o dinheiro. Parecia que a cada página uma venda caía dos meus olhos. A ignorância me custava caro, e eu nunca tinha percebido. Com o tempo, a leitura virou parte da rotina. Não era sobre quantidade de horas, era sobre consistência. Aprendi sobre o que realmente é um ativo e um passivo, sobre fluxo de caixa, juros compostos, sobre diferentes tipos de dívida, sobre como o dinheiro pode ser usado como ferramenta de construção e não apenas de consumo. Descobri que as pessoas que prosperam pensam diferente porque consomem informações diferentes. E isso não é segredo. Está espalhado em livros, entrevistas e histórias de quem já chegou lá. A diferença é que poucos persistem até o fim. Esse estudo diário me entregou algo que nenhum salário pode oferecer: autonomia. Quando entendi como o dinheiro se comporta, comecei a tomar decisões melhores, mais alinhadas com objetivos de longo prazo. Deixei de depender da opinião de qualquer um. Parei de seguir conselhos aleatórios de quem não tinha resultados. Eu sabia o que estava fazendo, e essa certeza interna trouxe uma calma que eu nunca tinha sentido em empregos tradicionais. Estudar dinheiro me mostrou que ganhar bem não é sinônimo de viver bem. A verdadeira liberdade começa quando os gastos ficam abaixo do que entra, mesmo que esse valor ainda seja modesto. Foi aí que me desafiei a fazer algo que a maioria evita: viver com menos agora para poder viver com muito mais no futuro. Por muito tempo gastei tudo o que ganhava, quase sem pensar. Entrava o dinheiro, eu já mentalmente distribuía cada centavo, e quase sempre em coisas que não traziam retorno. Eu vivia acreditando que o próximo pagamento resolveria tudo, mas isso nunca acontecia. E quando percebi, estava correndo atrás do próprio rabo, como tanta gente faz até hoje. Então resolvi inverter a lógica. Decidi que, independentemente de quanto entrasse, eu viveria com menos do que ganhava. Isso não significava viver mal. Significava usar a inteligência ao invés do impulso. A primeira atitude foi separar uma porcentagem fixa do que entrava, 10%, 20% quando dava. Aquela parte era intocável. Com o restante eu me virava. Doeu no começo, mexeu com meu conforto, mas virou hábito. E esse hábito construiu a base da minha liberdade. Muita gente repete que vai começar a guardar dinheiro quando estiver ganhando bem.
Mas isso é mentira que mantém a pessoa presa. Quem não aprende a guardar ganhando pouco, também não guarda ganhando muito. O problema quase nunca é o valor em si, é o padrão de comportamento. Conheci pessoas com rendas altíssimas e dívidas ainda maiores, porque gastavam tudo e mais um pouco tentando parecer ricas, ao invés de construir riqueza real. Viver abaixo da linha da renda me obrigou a priorizar. Comecei a eliminar o supérfluo, não por obrigação, mas por estratégia. Descobri que boa parte das minhas despesas existia apenas para alimentar vaidades e não necessidades. Deixei de lado o carro do ano, a roupa de marca, a ostentação em restaurante, e percebi que isso não fazia falta verdadeira. No lugar, ganhei algo bem mais valioso: paz financeira e poder de escolha. Com o tempo, essa reserva criada pelo novo estilo de vida se transformou em capital. E capital é sinônimo de liberdade. Liberdade para dizer não, para mudar de caminho, para investir. Foi nesse ponto que compreendi que guardar dinheiro é só o primeiro degrau. O seguinte é fazê-lo trabalhar. Por menor que fosse a quantia, ela precisava entrar em movimento. No começo, investir parecia algo distante, coisa de gente engravatada discutindo gráficos complicados. Mas, aos poucos, notei que essa imagem era só uma barreira criada pelo próprio sistema. Investir não é sobre ter muito dinheiro, é sobre ter o hábito de direcionar o que você tem com propósito. Mesmo que fosse um valor pequeno por mês, eu precisava começar. E comecei. Meu primeiro investimento foi tímido, conservador, mais para vencer o medo do que para ficar rico. O retorno financeiro foi pequeno, mas o ganho mental foi gigantesco. Quando você começa a investir, muda de papel. Deixa de ser apenas consumidor e passa a ser construtor de patrimônio. A disciplina veio com a repetição. Defini um valor fixo para investir, tratei isso como compromisso inegociável, quase como um aluguel pago à minha futura liberdade. Diversos tipos de investimentos entraram na minha rotina ao longo do tempo, sempre estudando, testando, aprendendo com erros e acertos. À medida que o dinheiro crescia, crescia também um senso de dono, de responsabilidade com o próprio futuro. Percebi que investir não é sobre adivinhar o amanhã, é sobre plantar todos os dias sabendo que, em algum momento, o tempo vai fazer a parte dele. Não existe milagre, existe consistência. E quando investir vira hábito, deixa de ser um esforço enorme e passa a fazer parte de quem você é, como escovar os dentes. Foi investindo um pouco com frequência que construí a base da minha independência. E quanto mais eu crescia internamente, mais sentia que não dava para manter qualquer tipo de ambiente ao meu redor. Eu não podia continuar cercado de pessoas que apenas reclamavam, que zombavam de quem tentava algo diferente, que repetiam o tempo todo que isso não dá certo. Era urgente silenciar essas vozes. E o silêncio começou com uma decisão: filtrar com quem eu convivia e sobre o que eu conversava. Notei que os diálogos que me cercavam moldavam o que eu acreditava ser possível. Se eu passasse muito tempo com gente que só falava de problema, eu começava a me sentir drenado. A negatividade é sutil. Ela entra devagar, vai minando sua coragem, diminuindo seus sonhos. Então, decidi parar de desperdiçar horas reclamando de governo, de preço, de chefe, de crise. Essas conversas não mudavam nada, pelo contrário, me prendiam no mesmo lugar. Passei a buscar ambientes e pessoas diferentes, que falavam de soluções, de ideias, de projetos, de estudo, de investimento, de tentativa e erro. Gente que sonhava grande, mesmo começando do zero. Pessoas assim são raras, mas existem, e quando você se aproxima delas, sua mentalidade se expande, o que você considera normal muda, a zona de conforto se torna incômoda. Entendi ali o poder da influência. Se afastar de quem só reclama não foi simples. Alguns eram amigos de longa data, até familiares, mas percebi que manter certas conexões me custava muito caro, não em dinheiro, mas em energia e visão de futuro. Então fui criando distância, em silêncio, sem drama, apenas por necessidade. Ao mesmo tempo comecei a alimentar minha mente com conteúdos que jamais circulavam na minha casa. Na minha família, leitura era quase sempre associada à obrigação da escola. Valorizava-se o boletim, o diploma, a estabilidade, mas ninguém falava sobre liberdade financeira. Não havia livros sobre dinheiro na estante. Isso me incomodava. Eu não queria seguir o roteiro padrão. Fui atrás de livros que não faziam parte da rotina da minha família. Leitura sobre riqueza, negócios, imóveis, investimentos, mentalidade.
O impacto foi enorme. Descobri que o que eu sabia sobre dinheiro era pouco e incompleto. Enquanto muita gente ao redor discutia apenas salário e aposentadoria, eu estava aprendendo sobre flexibilidade, alavancagem, construção de patrimônio. Aquilo parecia uma língua paralela. Aos poucos, percebi algo muito claro. Pessoas ricas pensam diferente porque alimentam a mente com coisas diferentes. Isso não é um dom, é construção diária. Página após página, minha forma de ver o mundo ia sendo reprogramada. Cada livro era uma aula que nunca apareceu em nenhum currículo escolar. Com o tempo, minha vida real começou a acompanhar essa transformação interna. Passei a fazer perguntas melhores, a enxergar oportunidades onde antes via medo, a tomar decisões diferentes. Enquanto muitos da minha família seguiam esperando um aumento para a vida melhorar, eu já estava montando planos para criar novas fontes de renda. E tudo começou com a decisão de ler coisas que ninguém da minha volta lia. Nesse processo entendi algo duro. Durante muito tempo eu acreditei que era pobre, porque faltava dinheiro. Mais tarde percebi que esse era só o sintoma. A raiz estava na maneira como eu pensava, na forma como reagia, no que eu aceitava como normal. Era uma pobreza de visão, de atitude, de coragem. Eu não precisava necessariamente de um salário gigantesco. Eu precisava de uma mente capaz de multiplicar qualquer valor que chegasse. Quando comecei a conviver mais de perto com gente realmente bem-sucedida, ficou evidente a distância entre apenas ganhar dinheiro e saber lidar com ele. Vi pessoas simples prosperando porque ousavam pensar grande, enquanto outros, com currículo impecável, se afogavam em dívidas. Fiquei claro que não era só questão de ter, era questão de ser. A mente condicionada à escassez vive agarrada ao pouco que tem, morrendo de medo de arriscar, sempre em busca de garantias. A mente direcionada para a abundância assume riscos calculados. Olha o longo prazo. Busca a autonomia. E quase ninguém nos ensina isso. Pelo contrário, desde cedo somos treinados a pensar pequeno, a não incomodar, a não sonhar demais. Quando percebi essa armadilha, entendi por que tanta gente morre com potencial sem usar. Não é apenas preguiça ou azar. É um jeito de pensar que sabota qualquer tentativa de avanço. Uma mentalidade que consome tudo o que ganha, que gasta para impressionar, que teme aprender algo novo. O mais curioso é que mudar esse padrão não custa nada em dinheiro, mas exige disposição. Foi essa virada interna que consolidou todo o resto. No fim das contas, não se trata apenas de técnicas, planilhas ou fórmulas mágicas. Trata-se de identidade. Eu precisei parar de pensar como pobre para começar a agir como alguém que constrói riqueza. E essa mudança, por mais invisível que pareça, altera absolutamente tudo. A partir dela, enriquecer deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma questão de tempo, disciplina e escolhas alinhadas. Muita gente diz que 30 dias é pouco tempo para mudar qualquer coisa. Eu enxergo diferente. 30 dias são suficientes para dar um basta em velhos padrões e iniciar uma nova história. Quando você aplica com seriedade princípios como responsabilidade, controle de gastos, estudo contínuo, vida abaixo da renda, investimento e ambiente certo, descobre que riqueza não é privilégio reservado a poucos, é construção diária. Ser pobre de dinheiro é difícil, mas pior ainda é ser pobre de visão, de atitude, de coragem para romper com o que te prende. Quando olho para trás, vejo que cada decisão simples, repetida ao longo do tempo, ergueu a base da minha liberdade. Nada aconteceu da noite para o dia, mas tudo começou quando eu parei de reproduzir os mesmos comportamentos da minha família, da vizinhança, dos colegas. A diferença nunca esteve no mundo externo, esteve em mim, e só começou a aparecer quando eu decidi mudar de verdade. A pergunta que fica para você é direta. Quantos ainda vão continuar usando as mesmas desculpas, esperando que algo mude sem mudar nada? E quantos vão ter a coragem de quebrar esse ciclo, mesmo com medo, mesmo começando pequeno? Porque se 30 dias parecem pouco, por que tanta gente permanece presa no mesmo lugar por décadas? Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se este conteúdo fez sentido para você e agregou valor de alguma forma, significa que talvez tenha chegado a sua hora. Então continue caminhando nessa direção. Há muito mais para aprender, testar e colocar em prática. Aprofunde-se, busque conhecimento, faça escolhas diferentes das que sempre fez. Não esqueça de compartilhar, deixar seu like e comente aqui embaixo. Continue explorando os outros vídeos do canal Resumo Investing
Isso fortalece o nosso trabalho e ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que, assim como você, buscam evoluir no mundo dos investimentos. Seu apoio também garante que você continue recebendo materiais capazes de transformar sua forma de pensar e investir.